Bom pessoal, mais um vídeo rapidinho sobre o tema, de cristãos perseguidos. Eu estava comentando aqui com uma moça, que estava nos comentários. Ela falou que tem uma página no Facebook onde eles fazem isso, Eles fazem, é uma página de missionários cristãos. Eles vão para outros países e tem muitos países mesmo que o cristianismo é proibido. Alguns não podem, outros são, as autoridades ficam enchendo o saco, etc e tal. Alguns são presos, deportados de novo para o Brasil, etc e tal. E aí eles sempre postam, esses depoimentos, esses testemunhos, dizendo que são perseguidos. Olha lá, tá vendo? Eu fui pregar lá na China e fui deportado pelo Brasil por amor de Jesus, etc e tal. Então eu vou explicar mais ou menos o que acontece nessas perseguições, desses missionários. Eu vou começar dando um exemplo hipotético para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Vocês vão entender exatamente como que é essas perseguições de cristãos nesses países. O Brasil, nosso país, é um dos maiores países cristãos do mundo, para quem não sabe. Ele fica pau a pau com o México, Argentina, enfim, a América Latina é bem cristã, atualmente. Pelo número de fiéis, o Brasil ainda é um dos maiores, que tem o maior número de fiéis cristãos, quer sejam católicos ou de outras vertentes cristãs. Nós somos um dos maiores países cristãos do mundo, correto? Lembrando só que no Brasil tem outras religiões também, nós temos adeptos do judaísmo, do islamismo, do budismo, enfim. O pessoal lá das religiões afrodescendentes, como Candomblé, Umbanda, enfim. Temos todos esses grupos dentro do Brasil, mas ainda em número de maioria, ainda é a maioria cristão, ok? Agora imagina que de repente, nesse exemplo hipotético, só avisando aqui pra gente, senão a gente retardada já vai vir comentar, os hindus decidam, lá da Índia, que os brasileiros devem se converter ao Senhor Krishna para serem salvos. Afinal, segundo o hinduísmo, Krishna é a verdade. Para quem não sabe, o livro sagrado do hinduísmo diz isso. Krishna é o caminho, a verdade e a vida. E Krishna é a segunda pessoa do Trimurti, que é uma trindade hindu, parecida com a dos cristãos. Krishna é uma encarnação do próprio Deus Vishnu, que é o Deus principal, o supremo Deus de todos, segundo o hinduísmo. E Krishna é um dos avatares desse Deus, uma encarnação, ou uma reencarnação desse Deus. Vishnu se fez carne, e habitou através de Krishna. Ou seja, ele é um Deus em pessoa. A palavra viva é o Senhor Krishna. Então os brasileiros que não seguem o Senhor Krishna, eles estariam condenados ao inferno segundo o hinduísmo, não é assim, na prática? Por exemplo, para um cristão, o hindu é condenado ao inferno porque o hindu não aceita o Senhor Jesus. Só que na Índia é o oposto. Um cristão é condenado ao inferno porque ele não aceita o Senhor Krishna. Mas se você for comparar, você vai ver que são bem parecidas ao que ambas religiões pregam. Aqui, por que Krishna tem a pele azul? Porque simboliza que ele é a luz que emerge da escuridão. Ele é a sabedoria infinita, é a beleza universal. Ele é a música divina. Enfim, ele é o tudo. Ele é o Deus, ele é a encarnação do Vishnu, é a segunda pessoa da trindade hindu. E quem não aceitar o Senhor Krishna já está automaticamente condenado. Aí os hindus, para tentar salvar os brasileiros, não, eles vão ser condenados ao inferno, pessoal. Não podemos deixar. Eles começam a fazer campanhas de arrecadação para projetos missionários no Brasil, para salvar os brasileiros do fogo do inferno. Afinal, não é justo os brasileiros irem para o inferno só porque nasceram no país errado, não é verdade? Então, vamos ajudar os brasileiros. Aí eles arrecadam milhões e milhões de dólares pedindo dinheiro para todos os hindus e vão arrecadando. Só um PS aqui, a Índia, para quem não sabe, já é o segundo país mais populoso do mundo, já passou de 1 bilhão de habitantes, está pau a pau com a China também. Então não ia ser difícil para eles arrecadarem dinheiro para fazer uma campanha missionária. E só lembrando que eu estou usando aqui o hinduísmo como exemplo hipotético, mas eu podia usar qualquer outra religião, o islã, o budismo, enfim. Mas vamos continuar aqui com o hinduísmo. Então começa a surgir templos e mais templos em todas as cidades do Brasil, com esse dinheiro que eles arrecadaram. Você está indo na padaria comprar um pãozinho, de repente você vê lá um templo novo. Um cinema que fechou aqui no Brasil vira um templo de Krishna. Um comércio que não funciona mais, ou que faliu o mercado, vira um outro templo de Krishna. Começa a ter um montão de templos de Krishna e do hinduísmo aqui no Brasil. E os hindus começam uma campanha massiva, de marketing, de propaganda, e que aos poucos vai levando à conversão de milhares e milhares de brasileiros. Daqui a pouco, quando você vê, já tem um vizinho seu que é Hare Krishna. Depois, quando você vê no seu bairro, já tem um grupinho de Hare Krishna. Quando você vê você vai visitar um parente seu, um amigo, já tem uma outra igreja lá, um outro grupo de Hare Krishna. Começa a haver uma conversão de brasileiros. Todos que se convertem não podem comer carne, porque a vaca também é sagrada no hinduísmo. Os hindus são vegetarianos. Os deuses do hinduísmo passam a ser cultuados, como Ganesh, Vishnu e dentre outros. Aí eu pergunto para vocês que estão vendo esse vídeo, o que os cristãos brasileiros iriam achar disso? Eles iriam gostar? Esses evangélicos que estão lá na igreja louvando a Jesus, expulsando o demônio, falando xalabalã lá das línguas que eles falam lá, o que eles iam achar de ver de repente em cada esquina, em cada lugar começar a surgir novos templos hindus no Brasil?
Fala sério, o que vocês acham que o pessoal da Universal, da Mundial, até os católicos mesmo, ou os espíritas, o que será que eles iam achar disso? Eu acho que eles não iam gostar. A maioria iria protestar e exigir das autoridades providência para não perder a sua cultura e proteger a fé cristã. Falar, porra, vamos fazer um protesto, vamos fazer uma marcha pela família cristã. O Brasil é um país cristão. Iam começar a subir hashtag no Twitter, Brasil cristão acima de tudo, etc e tal. É mais ou menos isso que ia acontecer na prática. Tanto que milhares de cristãos... Aqui eu escrevi errado, perdão. Deixa eu só... É que eu escrevo rápido, às vezes eu inverto as letrinhas. Tanto que milhares de cristãos recentemente, estou falando agora da época atual, e agora não é mais do exemplo hipotético, devido à expansão do Islã na Europa, eles começaram a se posicionar a favor de um Estado confessional. O que é um Estado confessional? Um Estado que professa uma fé e prioriza aquela fé e protege, em alguns casos, só permite aquela fé. O próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele era candidato, ele disse que o Brasil deveria ser um Estado confessional e a maioria dos cristãos apoiou ele. Isso por um problema que nem chegou no Brasil ainda, mas só pela expansão dos muçulmanos lá na Europa, que a gente viu aqueles confrontos lá de muçulmanos com alemães, com franceses, patrulha da Sharia. A maioria dos cristãos brasileiros já se posicionaram a favor do que o Bolsonaro falou. Ó, Deus acima de tudo. Não tem essa história de Estado Islâmico não, tá ok? O Estado é cristão e a minoria que for contra que se mude. As minorias têm que se curvar para a maioria. Todo mundo apoiou. Só com o medo de uma expansão islâmica no Brasil que nem chegou perto, mas só pelo medo todo mundo já apoiou. Você imagina então no exemplo hipotético desse de Hare Krishnas começando a fazer campanha massiva para abrir em tudo que é esquina, em tudo que é bairro um templo de Krishna e pregar sobre o Senhor Krishna. Ah, Madinho, mas Krishna não é a verdade. Não, as pessoas, muita gente ia se converter independente de você achar que é verdade ou não. Ok? Então, nesse exemplo hipotético, nós poderíamos dizer que os hindus estariam sendo perseguidos por nós não permitirmos a eles que impõem a sua religião e a sua cultura sobre o nosso povo? Aí eu vou lá, eu protesto e falo, não, tem que ser só cristão, bota esses hindus para fora do Brasil. Eu quero comer meu churrasco, eu gosto de comer churrasco, é a cultura do meu povo. Lá no sul do Brasil, o churrasco é quase a comida típica, né, do gaúcho. Imagina então uma religião que proíbe comer carne. Eu ia falar, não quero essa religião, essa cultura, esse povo, não tem nada a ver comigo. Aí eu poderia dizer que os hindus estariam sendo perseguidos? Vocês estão entendendo? Da mesma forma, certos países do mundo não estão perseguindo nenhum cristão. Isso é mentira. É uma distorção da verdade. Que nem eu falei naquele vídeo lá, como você pode usar dados verdadeiros para manipular a verdade. É mais um exemplo aqui, ó. Uma vez que esses países, eles não vão em nenhum país cristão perseguir eles. Isso é até imbecil usar esse termo perseguição, porque eles não vão lá no Vaticano perseguir os católicos, eles não vão lá no México perseguir os católicos que estão cultuando lá a Virgem de Guadalupe, eles não vêm aqui no Brasil perseguir os evangélicos, isso não existe. Mas o que acontece é o seguinte, em alguns países, eles apenas protegem o seu povo e a sua cultura, assim que nesse exemplo hipotético aqui do Bolsonaro, do Estado confessional, então eles protegem também a sua religião. E eles não querem ser transformados por uma doutrina estrangeira, que não tem nada a ver com eles, com o povo deles, com a cultura deles, que nem esse exemplo aqui de Krishna. O brasileiro não ia querer que todo mundo se convertesse a Krishna, sabe? Ainda mais através de propaganda, pregação, testemunhas de Krishna na porta dos outros, convertendo as pessoas. Porque é a nossa cultura, nosso povo, nossa religião, a religião dos nossos pais, ninguém ia querer perder isso da noite pro dia. E da mesma forma esses países. Você pega um país muçulmano, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia é praticamente o centro do Islã. Eles não querem ter que mudar tudo e se converter ao cristianismo só porque um bando de gente vai lá tentar pregar para eles. Isso não existe, entendeu? Então, esses países eles tentam se proteger o seu povo justamente para evitar isso, porque eles sabem que conversão existe. As pessoas, é só começar uma campanha de marketing, todo mundo começa a se converter. Então, um exemplo, na Coreia do Norte, né, citando esse país como exemplo, é um país que é proibido sim comercializar a Bíblia. Ela não pode ter Bíblia. A Coreia é bem rigorosa com isso. A terra lá do Kim Jong-un. Mas não porque é uma perseguição aos cristãos. Não tem nada a ver. Mas é porque é uma filosofia estrangeira. Da mesma forma que é proibida a Torá, o Alcorão, o Mahabharata, etc. Então se você segue alguma dessas religiões na Coreia do Norte, você tem que seguir na sua casa. Porque são filosofia estrangeira. Não é filosofia dos pais dos coreanos, dos antepassados deles. Então eles não querem que de repente as pessoas comecem a ficar pregando Bíblia, uma religião que se popularizou na Europa, mas que foi praticamente usurpada lá do povo judeu, que é do Oriente Médio, e de repente vai converter um povo lá da Ásia, que não tem nada a ver com eles. Por exemplo, na religião judaica, por exemplo, é proibido comer carne de porco. No Alcorão também, na religião islâmica. Já para o povo oriental, o porco é uma fonte de proteína. Então eles não querem mudar a cultura deles por causa de uma imposição de uma religião estrangeira. É um direito deles.
Então, mesmo assim, tem cristãos na Coreia do Norte, assim como na China. Tem até bispos, né, católicos chineses que ainda não são aceitos pelo Vaticano, mas existe uma negociação aí para isso. Assim como na China e até nesses países muçulmanos, eles não são proibidos de serem cristãos. Eles são proibidos de tentar impor a sua religião de origem estrangeira para os outros. Aí é diferente. Da mesma forma que nem no Brasil atualmente. Se vier uma família de hindus morar aqui no Brasil, eles não vão ser perseguidos pelo Estado, eles não vão ser proibidos de cultuar Krishna, os seus deuses, nada disso. Só que a partir do momento que os hindus tentarem fazer uma conversão massiva de um povo, aí já vai gerar problema com as autoridades. Então não é nenhuma perseguição. O líder da Coreia do Norte, por exemplo, lá o Kim Jong-un, ele não vai em nenhum país cristão perseguir nenhum cristão. Ele não vai lá no Vaticano interromper as missas papais. Olha, Papa, você não pode rezar missa hoje domingo aqui no Vaticano. Guardas, prenda o Papa. Não. Se ele fizesse isso, aí sim seria uma perseguição. Mas ele não vai em nenhum país cristão impedir os cristãos de serem cristãos. Da mesma forma, ele não vai nos países islâmicos, ele não vai lá no Israel, ele não vai em nenhum desses lugares. Ele só está protegendo o povo dele e a cultura ancestral do povo dele, a religião dos pais dele, para manter a tradição e a cultura, a religiosidade dos seus antepassados. Então, da mesma forma, por exemplo, aqui no Brasil é proibido o Menkapf. Aqui eu escrevi errado, que eu não sei que é uma palavra alemã. É Minha Luta, né, o livro do Adolf Hitler. Ele é proibido no Brasil. Agora, eu poderia dizer então que é proibido o Menkapf no Brasil, que isso seria uma perseguição aos nazistas? Agora, imagina que os nazistas começassem então a contrabandear o Menkapf no Brasil, porque é proibido, para quem não sabe. E as autoridades prendem esses nazistas e eles começam a dizer que estão sendo perseguidos. Eles vão lá nas páginas deles, é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Aí ele vai lá, ai, Adolf, eu tentei pegar Menkapf no Brasil porque o Menkapf é a verdade. Mas as autoridades brasileiras não deixaram pregar Menkapf no Brasil, você viu? Nós estamos sendo perseguidas no Brasil. Bem que a nossa Hitler falou, Hitler disse, vocês serão perseguidas por pregar a verdade, a meu luta. Isso seria completamente imbecil, vocês concordam comigo? Da mesma forma, esses países, o cristão, o que ele faz? Eles vão lá nesses países, eles burlam a lei do país, não respeitam que o país é um estado confessional e querem levar a Bíblia, e querem traficar a Bíblia. Não, nós vamos entrar escondido para pregar a salvação do Senhor Jesus para todo mundo. Só que se o hindu tentasse fazer o mesmo no Brasil, tentar pregar a salvação do Senhor Krishna, eles mesmos não iam gostar. Iam falar, vocês não respeitam as leis do nosso país? Então a maioria cristã conservadora do Brasil, somente essa chamada de direita, ela apoia o Bolsonaro em querer um Estado confessional para proteger a fé cristã. Correto. E é o mesmo que existe nesses países, como os países muçulmanos, esses países comunistas, é a mesma coisa, são estados confessionais ou que não permitem certas religiões estrangeiras, onde os cristãos missionários não respeitam o fato desses estados serem confessionais, não respeitam, eles burlam as leis dos países e quando eles são detidos pelas autoridades desses países, aí eles dizem que estão sendo perseguidos e fazem essas páginas, como essa que a moça comentou aqui comigo. Tá vendo? Eu tentei levar uma Bíblia na Coreia do Norte e eu fui preso, tá vendo? Bem que o Senhor Jesus falou que eu seria perseguido por amor a Ele. Filho, você não foi perseguido por amor a Jesus, você foi perseguido porque você violou uma lei de um país. Todo país tem sua lei. Eu não posso chegar, por exemplo, num país muçulmano com uma garrafa e querer, por exemplo, levar bebida alcoólica para país muçulmano, se eles não bebem. Aí se o muçulmano me prender, eu vou falar, não, tá vendo? Eu tô sendo perseguido. Não tem nada a ver. Eu estou sendo perseguido em nome da Antártica, porque eles não permitiram levar a Antártica e a Brahma lá para a Arábia Saudita. Não, é uma lei do país. Quando você vai para um país estrangeiro, você tem que respeitar a lei e a cultura desses países. Os judeus, por exemplo, os judeus viviam há milênios em terras estrangeiras. O judeu não tenta impor o judaísmo para ninguém, nem a Torá. Porque ele sabe que aqueles países eles têm as religiões dos seus pais, dos seus antepassados, sua cultura, suas tradições. Então eles não tentam impor o judaísmo nos países onde eles estão. Porque você tem que respeitar as leis desse país. Mas o que esses cristãos fazem é isso. Eles vão para países que têm suas leis, têm suas regras, países que são confessionais muitas vezes, ou que não permitem religiões estrangeiras, ou que não permitem nada que são estrangeiros, e vão lá e tentam burlar as leis, e depois se dão uma de vítima. Eu fui perseguido. E são os mesmos cristãos que apoiam um Estado confessional, que nem o Bolsonaro. Ou até votaram no Bolsonaro, porque apoiam a ideia de um Estado confessional. Quer dizer, eu quero um Estado confessional para mim, agora os outros que se fodam. Eu vou lá tentar burlar a religião daquele Estado. Eu quero proteger o meu país da religião estrangeira. Agora já a religião estrangeira dos outros países eu não respeito. Eu vou lá, eu quero burlar as leis do país e converter todos eles na minha religião. Vocês notaram como é altamente hipócrita? Paz a todos.